Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Para esclarecer isso, é preciso entrar primeiro na questão do que é propriamente uma técnica e o que a diferencia de uma ciência. E o que faz propriamente uma ciência? Uma ciência recorta um determinado campo de fenômenos e procura encontrar, vamos dizer, um princípio causal comum que possa unificá-lo. De maneira que ela parte de sempre, vamos dizer, de uma unificação meramente empírica, né? Às vezes até mais ou menos arbitrária ou convencional, baseada numa antecipação que o cientista tem do possível princípio unificador, e em seguida procura encontrar esse princípio unificador, justificando, portanto, e modificando o recorte inicial feito. De maneira que a ciência é uma atividade que sempre vai tentar reduzir a multiplicidade à unidade, a multiplicidade de fenômenos à unidade de um princípio. Na hora que você encontra, às vezes, uma simples definição, vamos dizer, mesmo quando você não tem propriamente explicação, mas quando você reduz uma multiplicidade de fenômenos a um fenômeno singular que neles se apresenta sob formas variadas, tá certo? Isso também vale, quer dizer, mesmo que você não tenha explicação. Por exemplo, quando você identifica vários fenômenos sob o nome de eletricidade, mesmo que você não saiba o que é eletricidade. Aliás, até hoje, ninguém explicou exatamente o que é uma carga elétrica. Então, você não sabe o que é uma carga elétrica, mas você sabe que tem vários fenômenos diferentes, com aparências diferentes, né, que se reduzem a esse fenômeno. Então, essa é uma característica atividade científica, a redução de fenômenos variados e complexos a um fenômeno único, comum, que está, por assim dizer, subentendido em todos. Nós poderíamos dizer que você está reduzindo diferentes aparências, ou diferentes propriedades, ou diferentes acidentes a uma substância única. Toda e qualquer investigação científica visa a fazer isto aqui, tá certo? Claro que há uma série de procedimentos, né, não só para conceber a hipótese e para encontrar a definição apropriada dos vários conceitos que serão usados ali, como também, vamos dizer, procedimentos de verificação e de teste, mas, em última análise, trata sempre de reduzir o múltiplo ao uno, tá certo? Ou aquilo que é mais superficial, aquilo que é mais profundo e permanente. Uma técnica faz exatamente o contrário. Uma técnica utiliza-se de várias correntes causais já conhecidas empiricamente. Não quer dizer que você tenha explicação delas, quer dizer que você sabe produzir um efeito, você sabe desencadear uma causa e produzir um efeito. Você pega várias correntes causais separadas e diferentes e as unifica num objeto ou num processo, visando a produzir um determinado resultado. Então quer dizer que o princípio unificador aí é o resultado e não um conhecimento. Você vai produzir um efeito e não um conhecimento. É importante você ver que em praticamente nenhuma técnica você se utiliza de correntes causais igualmente conhecidas. E, sobretudo, é importante ver que essas correntes causais são heterogêneas. Elas jamais se unificam em função de um princípio comum. Por exemplo, suponha que você queira fazer um computador. Um computador, você precisa primeiro ter, né, o código binário, depois você precisa ter os circuitos integrados, e você precisa ter, vamos dizer, a estrutura externa do computador. Então você vai ter que usar ali princípios matemáticos, princípios de eletromagnetismo, princípios de química que permitem a elaboração do material plástico ou metálico. E esses vários
elementos que compõem o computador, cada um deles tem a sua ciência própria. Eles têm um corpo de conhecimento que permite você mais ou menos entender aquele processo e manejá-lo de algum modo. Porém, esses vários processos são independentes e nunca se reduzem a um princípio comum. Nós não conseguimos conceber, mas é um princípio comum que explica ao mesmo tempo o código binário, os circuitos integrados, a química do plástico, etc, etc. Tá certo? Então, se o objetivo da ciência é encontrar um princípio ou um enunciado, tá certo? E vamos dizer que a atividade da ciência termina a hora que você pode enunciar uma proposição que idealmente explica e unifica o campo inteiro de fenômenos. Isso aí é exatamente o objetivo da ciência. O objetivo está cumprido na hora que você faz isso. Tá certo? Porém, no caso da técnica, não. O objetivo está cumprido na hora que você consegue produzir o efeito desejado, produzir o processo desejado, ou produzir o objeto desejado. Tá certo? Então, por exemplo, quando você vai no médico e ele dá uma injeção, tá certo? Né? Uma coisa é o princípio de funcionamento, o princípio da atividade da substância que ele está injetando em você. Outra coisa são os princípios de hidráulica que permitem que, né, o líquido saia pela agulha numa certa velocidade, tá certo? E numa quantidade compatível com aquilo que, vamos dizer, aquele ponto do organismo que foi atingido pela injeção pode comportar. Não é isso? Então, você levou lá uma injeção de benzetacil, da penicilina. Né? Existe um princípio comum que possa aplicar ao mesmo tempo a penicilina e o funcionamento da seringa? Não, são duas coisas completamente heterogêneas. Não é isso? Então, isso quer dizer que, vamos dizer, a confusão entre ciência e técnica que se faz hoje, né, é, vamos dizer, é a raiz de uma infinidade de erros, de deformidades mentais. Na medida em que, por exemplo, sempre se explica o sucesso da tecnologia pelo avanço da ciência, o que raramente acontece. Em geral, os equipamentos técnicos são inventados antes de que você tenha uma explicação razoável de todos os seus componentes. Tá certo? E, ao contrário, a capacidade que você tem de produzir certos objetos técnicos auxilia muito para depois você encontrar os princípios científicos, tá certo? Que expliquem os vários componentes dele. Tá certo? Isso quer dizer que em tecnologia é possível você construir um equipamento ou criar um processo que funcione muitíssimo bem sem que você realmente compreenda todos os elementos ali envolvidos. E, justamente, o procedimento técnico, pelo seu sucesso, ele mais tarde ajudará você a encontrar retroativamente essa explicação. Então nós temos que sempre distinguir o que é o tal do progresso da ciência do que é o progresso da tecnologia.